Os eventos começam no clímax da batalha final entre humanos e a tribo demoníaca, onde 5 heróis confrontam o Imperador Demônio Samolus no topo de um pico conhecido como o Pilar da Besta Lunar. Esta grande guerra chega ao seu desfecho. O Imperador Demônio é eliminado, mas os 5 heróis humanos pagam um preço elevado em troca. Enquanto um dos heróis, chamado Gelong, tenta curar a Santa da Luz, Sofia, usando a arte da cura, ela pede que o mestre Gelong pare, explicando que seus esforços são inúteis. Mirovi, seu companheiro, acrescenta: A ferida infligida na nossa companheira pelo golpe final do Imperador Demônio não é algo que o Gelong, no seu estado de exaustão, consiga curar. Gelong grita com eles com raiva, ordenando que se calem. No entanto, a Sofia pede: Para de tentar me salvar. Já estou satisfeita com este final. Fia expressa seu arrependimento, pois apesar da vitória, eles não conseguiram cumprir sua promessa de retornarem todos juntos. Gelong surpreende-se ao ouvir a voz do Imperador Demônio e rapidamente se vira na direção do som, mas não o vê ao seu redor. O Imperador Demônio anuncia que aquela é a sua voz e as palavras finais desta majestosa batalha. Uma energia sangrenta irrompe dos corpos dos heróis, e eles percebem que foram enganados. Eles descobrem que quem mata o Imperador é absorvido por seu corpo e sangue. O Imperador explica que esta é sua verdadeira habilidade, que ele prefere chamar de sua evolução. O Imperador declara que aqueles que o derrotaram são dignos de se tornarem seus novos corpos, e que os usará todos em sua grande missão de aniquilar toda a vida no mundo, especialmente o corpo do humano mais forte, o Gelong. Mirovi grita o nome de Gelong, tentando se libertar do poder do Imperador Demônio antes que ele o consuma. Mas ele falha. Ele diz a Gelong que preferiria morrer por sua mão a se tornar uma ferramenta de matança nas mãos do Imperador. O Imperador Demônio tenta dissuadir Gelong dessa ideia absurda de matar seus camaradas, lembrando-lhe que Mirov é sua única família restante. Mas Mirov grita para Gelong se apressar e fazê-lo, porque ele já não consegue se segurar. Gelong fica de frente para seu irmão, que está sendo consumido pela escuridão, sua espada na mão, enquanto a voz do Imperador Demônio suplica que ele não permita que a tragédia de um irmão matar o outro aconteça. Mirovi zomba de Gelong, perguntando por que sua espada está tremendo e se ele não consegue trazê-la para matá-lo. O Imperador Demônio explica que a resistência é fútil, pois o lado direito do corpo de Mirovi já foi absorvido. Mirovi recupera o controle por um momento para dizer a Gelong que está feliz por sua hesitação não ser devido à fraqueza. Mirovi se lança em direção à espada de Gelong, perfurando seu próprio peito e dando fim à própria vida, como para poupar Gelong do remorso futuro. Ele então revela a habilidade inata de Gelong, o mar de cadáveres e sangue, que lhe permite ganhar poder permanente para cada vida que tira. Fia grita o nome de Gelong em pânico, enquanto ele segura sua espada com força. Em seus momentos finais, Fia exorta Gelong a não deixar que o sacrifício de Mirovi seja em vão, e Ronfi pede que ele faça o que deve fazer, confiando-lhe os cuidados de sua irmã. Marcas aparecem no rosto de Gelong, simbolizando as 3 almas que ele tomou. A voz do Imperador provoca ele, perguntando por que ele fez aquilo, explicando que o poder ganho de 3 vidas foi apenas o suficiente para libertar sua mão direita. Gelong responde que uma mão é suficiente para resolver o problema final. Em um movimento súbito, Gelong levanta sua espada para cortar sua própria cabeça, surpreendendo o Imperador, que pergunta sarcasticamente se esta é sua solução. O Imperador grita com raiva, ordenando que ele pare de testar sua paciência. No meio deste conflito, o Imperador agarra a espada de Gelong antes que ele possa cortar sua própria cabeça, usando a mão esquerda de Gelong que ele controla, e despedaça a espada sagrada Sora. O Imperador declara confiantemente que não há mais nenhum ataque no mundo que possa machucar seu corpo invencível. Mas Gelong responde desafiadoramente, perguntando se o Imperador realmente acredita que o que uma espada pode destruir, ele mesmo não pode destruir. Enquanto Gelong enfia a mão em seu próprio peito, o Imperador fica pasmo e grita seu nome. Gelong esmaga seu próprio coração com o punho, destruindo-o sem hesitação. O Imperador admite que subestimou Gelong, descrevendo-o como um homem nascido para a matança, que continua a matar até sua morte.
Enquanto a consciência de Jelong desvanece, ele pensa que este é o seu fim, levando o Imperador Demônio consigo. Mas ele sente remorso por não ter conseguido aniquilar toda a tribo demoníaca ou salvar qualquer uma das pessoas que deveria ter protegido, este sendo seu arrependimento final. 5 anos depois, um grupo de demônios realiza um memorial no 5º aniversário da passagem do Imperador. Torna-se claro, a partir de sua conversa, que eles sequestraram 4 garotas humanas e um demônio como sacrifícios. Seu líder faz um discurso, jurando que o sacrifício do Imperador permanecerá na memória da nova geração de demônios, e em seguida, anuncia o início da cerimônia. A cerimônia envolve abater os 4 sacrifícios puros primeiro, e depois derramar o sangue de um demônio como uma oferenda ao Imperador. Neste momento, o sacrifício demoníaco, que é na verdade a consciência de Jelong, acorda, perguntando a si mesmo onde está e como não morreu. O líder o agarra e grita: Não te mexa, seu lixo, o mais fraco dos demônios. Indigno até o nome. Ser oferecido como sacrifício é a maior honra que poderias receber. Jelong olha para si mesmo em choque e descrença, percebendo que se tornou um demônio. Quando o líder desfere seu golpe, Jelong desvia-se do golpe no último segundo, o que resulta no corte da sua mão amarrada. O líder grita de raiva, acreditando que Jelong estragou tudo com o seu movimento, e depois se pergunta se ele o fez de propósito. Jelong dá ao líder um olhar afiado e pergunta: Ainda não me reconheces? O líder congela de choque e começa a questionar a verdadeira identidade de Jelong. Uma série de flashbacks começa, mostrando o mesmo líder no passado, a ordenar a um novato para ir para trás. Remem com força, os 4 mestres estão a observar. Os flashbacks revelam um ataque surpresa lançado pela frota demoníaca a partir do mar no ano 312 da Nova Era. Uma batalha que eclodiu tão de repente que nenhum humano chegou a tempo de interceptar a frota. Enfrentando esta ameaça, um homem fica sozinho para parar o exército de demônios. Conhecido por muitos títulos, incluindo o curandeiro-chefe da Seita da Misericórdia e o louco matador de demônios, o Rei Demônio desce e ordena que os soldados ataquem. Os eventos regressam rapidamente para depois dessa batalha, onde o líder relata que todos morreram, exceto o Lord Shu. É mostrado um resumo dos resultados da batalha, indicando que 3 dos reis demônios foram mortos, enquanto o rei da imortalidade, Shu, sobreviveu. O líder vê Jelong de pé sobre os cadáveres dos seus camaradas demônios, com o corpo coberto do sangue deles. Noutra cena, o líder lembra-se de como Jelong conseguia desmontar facilmente os demônios com carapaça, visando as suas articulações. De volta ao presente, Jelong percebe que a sua habilidade Mar de Cadáveres e Sangue foi redefinida para 0. Quando os outros demônios na cerimônia o atacam, Jelong luta e mata 9 deles com um único golpe. Jelong nota que estes demônios são extremamente fracos e que eliminar 9 deles concedeu-lhe muito pouco poder. A sua habilidade inata é explicada novamente. O seu poder aumenta permanentemente com cada vida que ele tira, com o aumento a depender da força do alvo. Jelong agarra um dos demônios que exigiu que o largasse. Jelong aproximou-se das 4 mulheres que tinham sido oferecidas como sacrifícios com passos pesados, os seus olhos a brilhar com uma mistura de tristeza e raiva. Então, Jelong tenta usar a arte da cura para curar a sua mão decepada, mas fica chocado quando a sua mão se transforma numa forma monstruosa e aterradora, com serpentes a emergir dela. Num momento de horror e negação, Jelong percebe a verdade horrível. Ele não renasceu, mas foi encarnado na carne de um demônio. Jelong enche-se de raiva e nojo por esta raça, que ele considera vergonhosa e desprezível. Ele finalmente declara que esta raça não tem razão para existir, exceto para ser morta pelas suas mãos. Jelong não conseguia processar o que estava a ver. Os seus olhos arregalaram-se em choque, e o seu coração ficou pesado com uma amargura insuportável. Uma onda de náuseas percorreu antes de ele se engasgar e vomitar com o choque. Enquanto isso, o demônio sobrevivente continua a lançar insultos. Você mais fraco dos demônios, vou te torturar até gritares tão miseravelmente como um humano, antes de te matar. Quanto a Jelong, ele mergulhou em silêncio, perguntando-se interiormente por que tinha acabado neste estado.
Enquanto o demônio pensa que Gelong parece diferente de antes, ele decide ser mais cruel para o intimidar. Gelong avançou com um movimento decisivo, pondo fim à discussão do demônio ao rasgar o seu corpo ao meio. Gelong aceita o seu novo destino, pensando que enquanto puder continuar a massacrar demônios, não tem nada de que se queixar. Depois de acabar com os demônios restantes, Gelong lembra-se de os ter ouvido dizer que passaram 5 anos desde que derrotou o Imperador Demônio. Ele decide que deve primeiro encontrar um lugar para se instalar e investigar o estado atual do mundo. Gelong reconhece o crânio do Troll, Yuan Shan. Percebendo que está na planície onde anteriormente lutou contra esta criatura maciça, ele nota que as gerações posteriores de demônios construíram uma fortaleza sobre os ossos do Troll. Uma imagem ampla mostra o esqueleto maciço do Troll, Yuan Shan, e a fortaleza construída sobre ele. Gelong encontra uma caverna que usou anteriormente como esconderijo temporário, e após confirmar que está livre de qualquer atividade demoníaca, decide que é um lugar seguro para se esconder. Dentro da caverna, Gelong acende uma fogueira e senta-se ao lado dela. Gelong recorda uma memória do passado, quando viajava com seus companheiros heróis. Gelong estava a atravessar um rio de lava ardente, carregando seus companheiros nos ombros, suportando o calor como se não o afetasse. Nesta memória, ele criticou em tom de brincadeira as habilidades de costura da sua companheira Fia, depois de ela lhe ter feito roupas de folhas, ao que ela se defendeu, dizendo que os recursos eram limitados, o que fez o resto da equipa rir. A memória desvanece-se enquanto ele olha para uma pequena estátua de madeira de um dos seus companheiros. Gelong colocou cuidadosamente a estátua ao lado das outras que representavam os seus camaradas, desejando poder ter feito melhor naquela altura. Então, Gelong atirou a estátua de madeira de si mesmo para o fogo, como se quisesse apagar o seu próprio rastro de entre eles. Gelong observou a sua estátua a arder no fogo, como se o seu antigo eu estivesse a desaparecer com as chamas, deixando para trás um novo começo. Os seus pensamentos voltaram ao presente, questionando-se quantas vidas de pessoas foram destruídas por demônios nos últimos 5 anos. Gelong decide que uma vez que se tornou um demônio, deve usar isso para os destruir por dentro, e ele começa a aceder às memórias do corpo demoníaco que habita. As memórias revelam que este corpo pertencia a um demônio fraco da linhagem do sangue de cobra, um escravo na região de Yuan Shan que era constantemente intimidado de acordo com a lei do mais forte, prevalecente entre os demônios. Então, uma memória mais surpreendente aparece, de um professor demônio a dar uma aula sobre o estado do mundo a uma turma de demônios. Gelong fica espantado com a ideia de educação entre os demônios, pois acreditava que a sua natureza continha apenas o desejo de matar, sendo meras ferramentas de guerra criadas pelo Imperador Demônio. Gelong interroga-se como os demônios conseguiram desenvolver uma civilização e estabelecer uma presença na Terra em apenas 5 anos. Ele culpa-se pelo que aconteceu, acreditando que a razão é que ele não foi forte o suficiente na sua vida passada para resolver todos os problemas. Gelong jura a si mesmo que nesta nova vida ele deve tornar-se mais forte do que era e que não irá parar por nada para cumprir o seu juramento de caçar e matar todos os demônios. A cena muda para o campo de treino de novos recrutas número 2 da região de Yuan Shan, onde Gelong ouve um instrutor demônio a explicar a situação atual no continente de Solas. Através desta explicação, Gelong entende que nos 5 anos seguintes à morte do Imperador Demônio, os demônios liderados por Shu estabeleceram 5 grandes cortes e continuaram a guerra com os humanos, levando a um impasse onde cada lado controla metade do território. O instrutor passa a falar sobre talentos inatos. Talentos inatos são habilidades com as quais se nasce naturalmente. Os demônios, tal como os humanos inferiores, possuem cada um talento especial com o qual nascem. O uso de qualquer habilidade dos vossos talentos inatos, seja por humanos ou demônios, tem o custo de consumir uma porção do poder do selo amaldiçoado latente nos vossos corpos. O vosso poder do selo é exibido como símbolos classificados do mais fraco ao mais forte, do primeiro ao 6º selo. Quanto aos selos que ultrapassam o 6º, chamados de transcendentes, falar sobre eles seria fútil para este grupo de iniciantes. Eu mesmo sou um poderoso portador do 2º selo. Enquanto todos os novos recrutas estão no nível do 1º selo,
Gelong percebe que também está atualmente no nível do primeiro selo, e pensa que os demônios de sangue de cobra são raros e que ele precisa de aprender sobre o seu novo talento inato. O instrutor continua explicando. O segundo selo é um ponto crucial onde se pode despertar a autoridade do seu talento inato. Despertar a autoridade de um talento inato só se torna possível ao atingir o segundo selo, sendo este o movimento final e a técnica única de cada indivíduo. É o vosso golpe supremo ou técnica especial. Um novo demônio talentoso chega e os outros abrem caminho para ele com medo, enquanto ele empurra Gelong com força. Outros demônios sussurram dizendo que ele é um gênio do nível do segundo selo, não podemos irritá-lo. O demônio fala com arrogância. Quem permitiu que este escravo entrasse aqui? Ele é um lixo inútil. O instrutor repreende silêncio. Mandem o Gelong de volta para a sarjeta. A aula prática vai começar. O instrutor explica que o poder do selo e o talento inato não determinam inteiramente o resultado de uma luta, mas que a habilidade, a informação, as táticas e a capacidade de adaptação são igualmente importantes. Todos foram alertados de que a sua próxima tarefa exigia observação e análise cuidadosas, levando por fim à identificação do ponto fraco da criatura. O recém-chegado mostrou um entusiasmo notável, finalmente vendo algo que despertou seu interesse. O instrutor revela uma besta maciça acorrentada, explicando que é um demônio Uivante Vil, um tipo de demônio criado pelo imperador nos seus primeiros anos, que ataca todos indiscriminadamente devido à sua baixa inteligência, e que este é o único que resta de 10. Gelong acha a lição aborrecida e decide ir embora, acreditando que não há mais nenhuma informação útil. Ao sair, pensa com pesar que não pode matar todos os demônios para aumentar o poder do seu mar de cadáveres e sangue, porque isso causaria uma grande comoção e lhe traria problemas. O demônio uivante moveu-se de repente, investindo ferozmente contra os demônios ao redor. O instrutor agarra as correntes da besta, pensando consigo mesmo que, embora a besta possua o poder do terceiro selo, o seu único ponto fraco, a garganta, está sob o seu controle, tornando-a incapaz de usar o seu poder. De repente, o demônio uivante Vil começa a falar, o que choca o instrutor. Irmãozinho, acreditas erradamente que estás seguro por controlares a minha garganta. A besta descreve a nova geração de demônios como ingênua e revela que se esteve a fingir de estúpida durante semanas para completar uma missão e que eliminar os demônios da corte da atrocidade presentes é apenas um acréscimo à sua tarefa. A besta liberta-se das suas correntes e ataca o instrutor, matando-o com um único golpe. Os demônios tremeram de terror ao verem o seu instrutor cair tão facilmente, como se a sua força não significasse nada contra a criatura. O demônio uivante Vil avançou pelas fileiras dos demônios, atacando-os ferozmente e massacrando um grande número deles sem piedade. No meio do caos, o demônio talentoso é ferido pelo poder da besta do terceiro selo e decide que a prioridade é escapar e não desperdiçar a sua arma secreta nesta situação. Quando o demônio talentoso tenta fugir, Gelong bloqueia-lhe o caminho. O demônio talentoso caiu ao chão, olhando para Gelong com raiva e perguntando-se: "Por que estás no meu caminho?" Gelong olhou para ele com um olhar assustador e aterrorizante, como se os seus olhos contivessem uma ameaça silenciosa. A besta uivante nota a tentativa de fuga do demônio talentoso e dirige-se na sua direção, fazendo-o entrar em pânico e perceber que deve usar a sua arma secreta antes que a besta o possa alcançar. De repente, ela congela no lugar, sentindo uma aura poderosa e aterradora a emanar de Gelong. A besta fica confusa sobre por que este demônio extremamente fraco não tem medo dela, e pergunta-se se ele conhece o seu verdadeiro ponto fraco, mas rapidamente descarta a ideia. A besta justifica para si mesma que é impossível um demônio da nova geração conhecer a sua fraqueza, pois todos os seus 9 irmãos morreram há muitos anos. A besta está convencida de que Gelong está apenas a fazer bluff, mas o protagonista lança uma intenção assassina que dizia: "Se deres mais um passo, morrerás." A besta desdenha da ameaça e prepara-se para libertar a sua autoridade. Gelong manteve-se firme, indiferente às ameaças da besta. De repente, o demônio uivante Vil foge. Analisando a situação,
e decidindo que um confronto é demasiado arriscado para uma recompensa tão pequena, e que apenas um tolo aceitaria tal acordo, deixando o demônio talentoso em estado de choque. Gelong estende a mão em direção ao demônio talentoso, mas este olha para ele com desconfiança, questionando as suas intenções. O demônio talentoso recusa rudemente a ajuda. Gelong estendeu a mão friamente, arrancou um pedaço do manto do demônio talentoso e depois limpou o sangue da sua mão com ele. Deixou o demônio talentoso com fúria, gritando: "Camponês imundo!" Depois, os outros demônios cercam Gelong, surpreendidos por ele ter conseguido afugentar a besta, e exigem saber o truque que ele usou. Gelong explica calmamente que uma vez leu no Manual Tático Humano contra Demônios que os demônios uivadores vis não têm visão fixa, e que tudo o que se deve fazer é ficar parado para que eles não possam vê-lo. Os demônios reconhecem o livro como sendo de autoria do lunático exterminador de demônios Gelong. Baseados nesta nova informação, eles decidem caçar a besta pela recompensa. Gelong pensa consigo mesmo, sarcasticamente, revelando que mentiu sobre a fraqueza do demônio uivador e que espera que os outros demônios se matem acreditando em sua mentira. Enquanto isso, o demônio talentoso sente raiva de Gelong pelo que percebe como arrogância e desprezo. O demônio talentoso ordena que 5 de seus seguidores persigam Gelong e o matem da maneira mais humilhante possível. Gelong percebe que está sendo seguido, então para e diz a seus perseguidores que eles o seguiram por tempo suficiente e que é hora do confronto. Gelong revela que usará esses 5 demônios para testar as habilidades de seu novo talento inato. Ele usa a visão térmica para ver claramente no nevoeiro que criaram. Então usa o golpe da serpente para lançar ataques semelhantes a cobras com os braços. Gelong fica impressionado com as opções táticas que sua nova linhagem fornece em comparação com sua vida passada. Gelong enfrenta os 2 últimos demônios restantes, que zombam dele. Gelong corre em direção ao demônio vermelho e o derrota com um único golpe que perfura seu coração. O outro se rende imediatamente, implorando para não ser morto. O demônio aterrorizado sugere levar Gelong à caverna secreta do demônio talentoso, que certamente contém tesouros preciosos. Isso interessa a Gelong, pois ele pensa que evoluir sua habilidade Mar de Cadáveres e Sangue o ajudará a alcançar o 2º selo e despertar sua autoridade. Gelong concorda em ver a caverna. Ele empurra o demônio que o guiou para dentro da caverna, apenas para este ser surpreendido por uma armadilha de flechas mortais. Friamente, Gelong profere um agradecimento sarcástico antes de desaparecer nas profundezas da caverna. Em outro lugar, a líder da região de Yuanshan, uma demônia chamada Esmaga-Crânios, recebe um relatório de que o demônio uivador causou caos no campo de treinamento de recrutas e depois fugiu com medo de um escravo da linhagem Serpente. Esmaga-Crânios acha essa notícia interessante. Dentro da caverna, Gelong encontra apenas uma pequena caixa. Nesse momento, o demônio talentoso de cabelos amarelos aparece repentinamente e arranca a caixa da mão dele, gritando com Gelong por ousar tocar em suas coisas. O demônio talentoso ataca, mas Gelong bloqueia facilmente e quebra sua perna. O demônio talentoso fica chocado com a completa transformação na personalidade e poder de Gelong. Percebendo que não pode lutar contra Gelong naquele espaço confinado e ferido, ele decide recuar primeiro, usando seu talento inato, armadura de pena de rocha, para brotar asas e voar para longe. Ao ver o demônio voador, Gelong se lembra de outro demônio voador de seu passado, e esta memória parece desencadear uma raiva poderosa dentro dele. Gelong se lança da caverna com imensa força. O demônio talentoso fica chocado ao ver que ele conseguiu alcançá-lo. Gelong alcança o demônio em fuga e o ataca com uma saraivada de golpes violentos. Mas o demônio talentoso o chuta para longe, fazendo com que GR caia em um lago próximo. Então o demônio afirma: Você caiu no lago de suco de Yuanshan, cheio de incontáveis insetos sanguinários. Vou gostar de vê-los roer sua carne até sobrarem apenas ossos. Gelong começa a lutar contra os insetos, mostrando uma força imensa. Ele usa sua habilidade serpentina, lançando ataques múltiplos e rápidos que matam os insetos em grande número. O demônio talentoso continua a zombar dele. Um tempo depois, Gelong elimina um número enorme de insetos
e depois ataca o demônio talentoso diretamente. Gelong pensa que, embora tenha matado muitos insetos, eles eram tão fracos que só o elevaram ao nível do segundo selo. No entanto, ele acredita que este poder é suficiente para lidar com aquele pássaro irritante. Gelong aparece diante do demônio e ameaça fatiar o topo de seu crânio na próxima vez que ele piscar. Irritado, o demônio talentoso desencadeia sua arma secreta, a flecha demoníaca do Imperador Shu. A flecha atinge Gelong, e uma energia serpentina escura envolve seu corpo, cercando a flecha carregada de relâmpagos roxos, e ele cai nas profundezas do lago. Gelong tem um momento súbito de realização, como se as peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam finalmente tivessem se unido diante dele. Uma serpente massiva aparece diante de Gelong, enrolando-se na forma de um símbolo de infinito. Gelong percebe que seu corpo, tentado pelo sacrifício raro da flecha, desencadeou instintivamente o despertar automático de sua autoridade. Gelong considera essa virada dos eventos afortunada. A autoridade da linhagem da serpente antiga é revelada. Muda de pele. Uma explosão massiva de energia irrompe do lago. O demônio e sua irmã observam as bolhas desaparecerem da superfície da água, acreditando que Gelong está morto. Um raio atinge o céu. O céu muda subitamente, coberto por nuvens escuras e espessas, e a chuva cai pesadamente. O demônio talentoso congela no lugar, seus olhos arregalados de espanto enquanto observa o raio escuro dividir o céu violentamente. Um enorme raio púrpura atinge o lago, causando uma explosão violenta. Gelong aparece em sua nova forma, o trovão feroz, no meio do lago, cercado por uma aura de relâmpagos roxos violentos. O demônio talentoso e sua irmã ficam em choque sob a chuva pesada. Ele afirma com confiança: Eu os fiz esperar pela morte de vocês. Gelong então se corrige, dizendo que foi um erro seu, o que deixa o demônio talentoso furioso, que corre em sua direção, gritando para ele não ficar convencido e chamando-o de camponês imundo. Gelong desvia facilmente do ataque e o corta ao mesmo tempo, enviando seu oponente voando pelo ar. Gelong aparece atrás dele e arranca uma de suas asas, pensando consigo mesmo que um oponente desse nível não é suficiente para testar completamente suas habilidades atuais. O demônio talentoso cai na água. Sua irmã corre em sua direção com medo e preocupação. O demônio talentoso amaldiçoa sua própria fraqueza e deseja ser mais forte. O medo pelo destino de sua irmã após sua morte o leva a liberar seu poder latente. Enquanto uma energia amarela massiva irrompe, Gelong percebe esta transformação. Sua irmã decide que não pode deixar. Ao lutar sozinho e libera sua habilidade, Olho Demoníaco Controlador, convocando uma besta massiva da água. Os irmãos soltam um grito, declarando sua prontidão para uma batalha decisiva. Gelong permanece firme contra o ataque duplo, preparando-se para o confronto. Cercado por energia de trovão púrpura, então avança em direção a eles na velocidade máxima. Gelong esquivou-se magistralmente dos ataques de penas. Então ele se aproximou do demônio talentoso e chutou seu rosto. Graças ao chute poderoso, o demônio talentoso foi arremessado pelo ar e lançado longe do campo de batalha. A besta convocada pela irmã se aproxima, tentando devorar Gelong. Ele usa a técnica Serpente do Trovão Abissal, liberando um ataque massivo em forma de serpente de energia púrpura e derrota facilmente a besta. O demônio talentoso vê isso como uma oportunidade perfeita e decide usar os cadáveres de insetos como cobertura para um ataque surpresa. Gelong percebe este plano e contra-ataca usando sua energia púrpura. Naquele momento, sua irmã usa sua habilidade para fortalecer o ataque de seu irmão, que se transforma na técnica perfurante melhorada. O demônio talentoso percebe que o poder do selo de Gelong está diminuindo rapidamente e assume que ele está tentando se defender com todas as suas forças, gritando confiantemente que esse golpe não pode ser bloqueado. Gelong admite que o ataque de seu oponente é louvável e de fato invencível, e por essa razão ele não tem escolha a não ser aniquilá-lo completamente. O confronto termina com a derrota do irmão e da irmã, que caem na água gravemente feridos. O demônio talentoso, morrendo, tenta dar a sua irmã uma pequena bolsa, pedindo que ela pegasse e fugisse, mas ela se recusa a deixá-lo para trás. Gelong chega e pisa na mão do demônio talentoso que segura a bolsa. O demônio suplica: Por favor,
Devolva a bolsa. A doença ocular da minha irmã exige que ela consuma óleos humanos recém-extraídos para evitar ficar cega. Mas Jelong, nada convencido, perguntou: Mas este é um problema, que pode ser resolvido com uma simples arte de cura. E o demônio responde à sua pergunta. Bons curandeiros são mais raros que olhos humanos. Jelong disse a ele que, por causa disso, muitas pessoas inocentes haviam perdido seus olhos. A irmã do demônio abandona o tesouro e implora por misericórdia, pedindo a Jelong que leve tudo e os deixe em paz. A chuva para subitamente e Jelong faz uma pergunta ao demônio. Aquelas pessoas imploraram por misericórdia quando seus olhos estavam sendo arrancados? A irmã do demônio fica chocada e sem palavras. Então Jelong exige uma resposta sim ou não. A irmã do demônio admite que ela esqueceu. Jelong conclui que ele estava pensando demais. Apesar de ter civilização e emoções, a essência dos demônios permanece inalterada. Eles apenas passaram de prejudicar as pessoas para prejudicá-las, para seu próprio benefício, e consideram a vida sem valor e veem prejudicar os outros como normal. Depois, Jelong reflete que a forma trovão feroz que obteve é seu maior ganho até agora, mas ele percebe que usar consome uma grande quantidade de poder do selo, então ele não pode usar livremente por enquanto.